Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você não precisa contratar um guerreiro para poder assistir a esse Nerdologia sobre mercenários. A palavra mercenário é por vezes utilizada como adjetivo para designar alguém interesseiro, como quando uma torcida de um time de futebol protesta contra um jogador que considera um ganancioso. Na maioria das vezes, entretanto, a palavra é um substantivo, que designa um combatente que serve por um preço. Hoje, existem definições diferentes e distinções jurídicas entre soldados e mercenários, mas por muito tempo não foi assim. Inclusive, as duas palavras possuem origens e significados bastante similares. Soldado é uma palavra de origem latina, alguém que recebe um soldo, ou seja, um salário, referência aos sólidos, uma moeda romana de ouro. Já mercenário vem da palavra latina merces, remuneração. O primeiro registro de um exército de mercenários é de mais de 4.000 anos atrás, sob o comando do rei sumério Sulgi de Ur, conhecido por ter concluído a construção do grande zigurate de Ur. Ou seja, a existência de mercenários é praticamente tão antiga quanto a própria guerra. Da antiguidade até a idade moderna, dois fatores distinguiam um mercenário, não apenas a questão do pagamento. Primeiro, eram combatentes no mercado, podendo ser contratados por qualquer governante que desejasse. Isso era particularmente interessante no caso de campanhas ofensivas de expansão. A maioria dos homens estava disposta, ou era obrigada, a lutar em uma guerra contra um exército invasor, mas a quantidade disposta a deixar suas casas e famílias para trás, em nome de uma guerra de conquista, era muito menor. Fatores como obrigações de lealdade também existiam, claro, mas mercenários eram uma maneira de aumentar exércitos para uma campanha. Na Grécia Antiga, por exemplo, uma das principais origens dos mercenários eram combatentes de uma cidade que estava em paz, dispostos a serem contratados por uma outra cidade que estivesse em guerra. Outro fator de distinção era o fato de mercenários serem combatentes profissionais, algo incomum para a maioria das pessoas e sociedades. Um combatente normalmente tinha uma ocupação em tempos de paz, como ser um agricultor. Já o mercenário era alguém que se dedicava integralmente ao uso das armas. E se o uso de mercenários é quase tão antigo quanto a guerra, também é antigo o debate ético sobre a diferença entre um mercenário e um soldado cidadão que luta quando necessário. O filósofo Aristóteles, por exemplo, embora reconhecesse a competência militar dos mercenários, afirmava que eles, por serem movidos pela ganância, eram covardes e de lealdade questionável, sendo os primeiros a fugir de uma batalha desfavorável, enquanto o soldado cidadão, que lutava por honra e prestígio, preferia morrer do que ser covarde. Na antiguidade, no mar Mediterrâneo, os gregos eram os mercenários mais cobiçados por governantes, com combatentes gregos contratados por outros líderes gregos, pelos persas, por cartagineses e por até nobres indianos. Talvez o mais conhecido exército composto de mercenários gregos tenha sido o dos 10.000, contratados pelo persa Ciro o Jovem para tentar depor seu irmão, Artaxerxes II, do trono. Muitos deles eram veteranos da Guerra do Peloponeso, e esse é outro fenômeno que se repete por séculos. Após uma guerra longa, muitos mercenários ficam disponíveis do mercado, a maioria deles de combatentes dessa guerra que, com a paz, são dispensados do serviço militar e muitas vezes não conseguem se adaptar a uma vida pacífica. No Nerdologia sobre as Guerras Púnicas, mencionamos que o Império Cartaginês enfrentou uma grande revolta de mercenários. Cartago pouco utilizava combatentes locais, com a maior parte de seu exército composta de mercenários. O uso de mercenários no Mediterrâneo entrou em declínio com a expansão romana, que era baseada em grandes exércitos regulares permanentes, incluindo a possibilidade de cidadania para quem servisse por 25 anos. Mercenários eram utilizados esporadicamente em campanhas, e apenas nos séculos finais do Império Romano que mercenários passaram a ter um papel maior. O período que chamamos de Idade Média talvez tenha sido o auge do uso de mercenários no campo de batalha. Algumas regiões da Europa ficaram conhecidas por uma grande proporção de sua população masculina ser contratada como mercenários, como flamengos, irlandeses e escoceses. Um fenômeno eram as companhias livres, basicamente unidades itinerantes de mercenários que serviam em vários conflitos, principalmente entre as cidades-estado da região da Itália, dos séculos XIII ao XV. Algumas das mais conhecidas foram a Companhia Branca, liderada por Sir John Hawkwood, um inglês que havia sido nomeado cavaleiro por seu serviço na Guerra dos 100 Anos. Formada por ingleses, alemães, bretões e húngaros, ela lutou tanto a favor como contra as forças do Papa. Outra era a Grande Companhia Catalã, composta por veteranos ibéricos desempregados que serviu ao imperador de Constantinopla. As duas companhias ficaram infames por saquearem vilas em tempos de trégua, e por isso foram combatidas. Em tempos de paz, muitas companhias de mercenários adotavam o banditismo. Também era comum nas guerras medievais italianas a figura do condottiero, um comandante que oferecia seus serviços como estrategista, além de comandar mercenários.
O mais conhecido deles foi Francesco Sforza, que tomou o Ducado de Milão de seu empregador para si em 1450, baseado nesse exemplo que Nicolau Maquiavel argumenta contra o uso de mercenários, pois, além de não correrem grandes riscos, mercenários bem-sucedidos não precisariam mais de seu empregador, podendo se voltar contra ele em um ciclo de traições e desconfiança. Mesmo nobres na Idade Média serviam como mercenários em tempos de paz ou após discordâncias com seus suzeranos. O cavaleiro El Cid, por exemplo, é um símbolo da Reconquista Ibérica, lutando contra os muçulmanos. Mas ele também foi contratado pelo governo islâmico de Zaragoza. El Cid, inclusive, é um título de origem árabe. Mercenários também foram muito utilizados na China e no Japão do período medieval, incluindo samurai que podiam ser contratados por diferentes senhores. Na Idade Moderna, o uso de mercenários continuou, especialmente com suíços e alemães. Os suíços eram considerados os melhores combatentes da Europa, e do uso de mercenários suíços pelo Papa que surge a Guarda Suíça, que existe até hoje e já vimos aqui no Nerdologia. Também é na Idade Moderna que começa o declínio do uso de mercenários na Europa. Com a consolidação dos Estados Nacionais, os governos priorizaram o estabelecimento de exércitos permanentes, embora muitos deles ainda usassem combatentes estrangeiros, oficializando o uso de mercenários. O início do fim do uso generalizado de mercenários na Europa acontece com a Revolução Francesa, que vai introduzir o alistamento militar como princípio não apenas da organização das forças armadas, mas também da cidadania. O serviço militar seria parte da cidadania e cabe aos nacionais a defesa da nação. A crítica aos mercenários estará até na canção revolucionária que tornou-se o hino nacional francês. Praticamente todos os países vão adotar políticas similares, com a criação dos exércitos nacionais como conhecemos hoje. O uso de mercenários vai continuar, entretanto, normalmente utilizados por estados novos, como os mercenários ingleses e alemães, veteranos das guerras napoleônicas, que vão lutar nas guerras de independência da América, incluindo o Brasil, onde se revoltaram. Nos séculos 20 e 21, mercenários também serão utilizados por potências como maneira de apoiar aliados em conflitos fora de suas fronteiras, algo que é frequentemente tema de jogos e filmes. Atualmente, por exemplo, muitos veteranos da guerra na Síria são utilizados por outros países em conflitos. E, pela Convenção de Genebra, mercenários não possuem os mesmos direitos que soldados regulares. Hoje, existem as empresas militares privadas, utilizadas por potências como Estados Unidos e Rússia, que são, na prática, exércitos mercenários, com diversos debates políticos e jurídicos sobre essa prática e seus problemas. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que, infelizmente, muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o canal do Panamá, perguntaram se é verdade que o Panamá não tem exército. É sim, desde 1990 o Panamá possui apenas uma polícia nacional. Comentamos sobre isso no Nerdologia sobre Noriega, o presidente traficante. E no mesmo vídeo, comentamos que a zona do canal foi um território controlado diretamente pelos Estados Unidos por praticamente 80 anos, algo que também foi tema de um comentário. Finalmente acharam estranho o tamanho da importância do Canal do Panamá para a economia do país. Para deixar claro, os 2% da economia panamenha são equivalentes às taxas pagas pelos navios. Atividades ligadas ao canal como um todo representam uma parcela ainda maior da economia do país. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre a história das guerras e até a próxima!